Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso CX Insight. E esse episódio é um episódio que a gente está esperando há muito tempo e tem um tema muito legal, que é o CRM de um homem só. E a gente já estava aqui nos bastidores, já esquentando os motores. A gente já teve muito papo que correu. Pessoal, a gente vai ter que recapitular tudo que a gente... Foram muitas conversas já, né? Já, vocês adiantaram muito tema, então assim, se preparem pra gente trazer de volta. Tá Mas eu ótimo. tô aqui ao lado da Renata, do Bruno, da Karen e gostaria que vocês dessem a sua introdução aí, 140 caracteres, pra gente ir direto ao ponto. Uau! Vamos lá? Parou ímpar? Por favor. Primeiras damas, Bom, primeiras damas. sempre. Isso, tá ótimo. Bom, gente, estou muito feliz de estar aqui no podcast do CX Insights com o Ju, com a Karen, com o Bruno. Tenho certeza que vai ser um papo super bacana, onde a gente vai conseguir falar sobre o CRM para empreendedores, que muitas vezes tem um desafio grande aí para colocar ele no ar. Mas eu acho que a gente tem histórias boas para contar. Eu sou a Karen Monterley, estou na BRH São Paulo, atuando na cadeira de conhecimento e aprendizagem. Também sou mentora de liderança, trabalho com cultura, sou empreendedora e talvez por isso a questão do empreendedorismo, né? Como a gente olhar para essa jornada, para esse aprendizado, né? Então, o papo aí, o esquenta foi bom para isso também. Eu sou Bruno Gimenez, sou Head de Parcerias da Camel Co. Também sou host, fundador do Marketing The Podcast. Se tem uma coisa que eu faço é falar em podcast, então eu falo bastante, então me pausem, tá? Quando eu precisar. Consultor de estratégias também, criativas para marcas, para agências. E curioso, gente, eu acho que nada mais do que curioso. Um nerd gamer também e também esportista. Muito bom, muito bom. E a gente já estava aqui nos bastidores já contando um pouco sobre todos os desafios, né, que a gente tem enfrentado. Até vocês estavam comentando sobre os processos, tipo, o que estava trazendo. Putz, a gente tem que trazer da planilha para o CRM. O que vocês estavam contando ali atrás, que eu fiquei curioso? Problema antigo, né? Problema antigo. Problema antigo que não é tão antigo assim, porque a gente encontra isso em várias empresas ainda. Exato. Então, a gente estava conversando aqui sobre a dificuldade de muitas empresas de administrar os bancos de dados de clientes, que muitas vezes estão descentralizados em vários sistemas, e aí você não consegue entender ele como um todo, né? Muitas planilhas, a gente estava aqui falando até de um desafio da Karen ali, então... Um monte de Excel. Um monte de Excel. Um monte de Excel. Um monte de Excel. E aí, aquilo que poderia ser uma base se transforma em várias abas. Exato. Né? Só para dificultar a nossa vida. Informação descentralizada, né? No final das contas. Total. A gente fala hoje de Omnichannel, a gente vai falar bastante disso em algum momento aqui, imagino eu. E o CRM, ele ajuda muito isso. A planilha já dificulta um pouco, né? Não, tanto é que quem entendia de macro em Excel é tipo um deus, assim. Mano. Isso mesmo. Eu achei que a IA tinha matado isso. Não, o cara o cara que sabe de macro de Excel, o cara é um monstro. Agora, somando mais a inteligência artificial, eu acho que a gente vai ter um outro patamar, né? E a gente já tem visto, né, os desafios de você pegar planilhas e colocar isso em inteligência artificial, né? O que vocês têm visto, assim, de pessoas imputando dados que deveriam ser no CRM na inteligência artificial? Olha, eu estou vivendo essa experiência, assim, bem experimentando, né? E aí, estava comentando também com a Rê a respeito de churn. Então, quando eu começo a olhar essa base de dados, eu começo a olhar esses números, para que eu estou olhando esses números? Qual é o problema que eu quero resolver com isso? Né? Até para a gente ter clareza desse universo que a gente está trabalhando ali. E entender essa base de dados, né? E conseguir acompanhar, por exemplo, uma saída de clientes, no caso nosso, associados, é super importante. Então, esse olhar de uma jornada, os pontos dessa jornada que hoje geram os conflitos que nós vivemos e como que a gente poderia, então, a partir desse aprendizado, transformar isso em conhecimento e colocar em prática. Né? Então, hoje, para mim, tem sido um aprendizado com a IA,
E eu acho muito interessante quando as pessoas falam assim, mas você fez isso na IA. É verdade, fiz isso na IA. Porém, a gente precisa ter análise crítica e ter repertório para conversar com a IA, né? Perfeito. Porque ela vai trazer X conhecimento, que dependendo da forma que eu coloquei, fatalmente não vai ser o que eu quero ainda, então eu tenho que refinar isso, eu tenho que ir entendendo isso e tal. Mas é perfeitamente possível ter insights poderosos, né? E informações poderosas para tomada de decisão, né? Mas checar, né? Eu acho muito engraçado que o pessoal desenvolveu um superpoder, né, com a chegada da IA. Sim. As pessoas batem o olho nas coisas e falam, é IA. Então, e aí é uma coisa como que se, por exemplo, isso é uma... Elas descobrem. Eu tive muita discussão sobre essa questão de IA recentemente. Eu trabalho na parte de economia criativa. E aí, quando isso acontece, eu começo a entender um pouco dentro. É IA. Mas essa arte é IA. Mas esse raciocínio é IA. Mas peraí, gente. Hoje em dia, uma boa porcentagem usa IA. Que bom que a gente tem a IA para ajudar Que bom, isso, né? que bom. E ainda eu entendo que não é todo mundo, que é um pouco irreal para muita gente ainda. E existe aquela coisa, né? A gente chega na curva e ela vai caindo. A gente acha, por exemplo, que o Google vai acabar. E o Google não vai acabar. Na verdade, hoje eu saí de uma palestra onde justamente já está diminuindo ali a adoção em pesquisa de IA, e o Google está com, acho que era questão de 250 bilhões de pesquisa com 55 bilhões da IA. Então, uma coisa é diferente da outra. A gente voltando aqui à questão que vocês estão falando, que é muito curioso, eu fiz na IA, mas eu entendi o que eu coloquei na IA, e aí é o know-how técnico de quem está... Entendam, IA é um framework. Exato. A peça por trás da IA, por entendimento do que está ali, nunca vai mudar. E aí tem alguns pontos que vocês trouxeram aqui agora, que é justamente... Eu divido isso em 3 pontos, que é o CRM como técnica, o CRM como ferramenta e uma IA. Quando a gente fala disso, eu colocar dados de clientes. Dentro de uma LLM, que a gente vai falar aqui, a gente vê que tem um mercado muito rico para a gente fazer as IAs proprietárias. E aí colocar guardrails, a gente colocar toda essa lógica para empresas não colocar dados públicos de clientes dentro de uma IA, né, que a gente sabe que vai acabar ficando aí mais aberto. Né? Exato. E essa é uma preocupação que todo mundo tem, né? Qual é o dado que eu estou colocando para fora? Então, se você tem uma plataforma que te ajude dentro desse processo, é muito importante. E outra coisa que o Bruno estava falando aqui, eu estava pensando, quando nós temos um histórico todo, porque quando a gente fala de CRM não é só base de dados de cliente, né? Sim. Muita gente acha que é isso. Mas, na verdade, é todo o histórico desse cliente. É a vida dele, né? O que ele comprou, quando ele entrou, por onde ele entrou, quais são os hábitos de consumo, então, qual canal que ele prefere conversar. Nós, como consumidores, a expectativa é que a gente seja atendido da forma com que você gosta de falar com aquela marca, né? Então, assim, tem marcas que eu falo, eu quero falar pelo WhatsApp, não quero falar pelo telefone, e a marca continua me ligando insistentemente todas as semanas para tentar fazer uma oferta, por exemplo. Que se ele tivesse feito pelo WhatsApp com a comunicação correta, talvez eu já tivesse comprado há muito tempo. Sim. Né? E essas ligações, é interessante isso que você está falando, que eu estou vivendo essa experiência. Né? Elas ficam insistindo, e aí eu fico pensando no custo disso. Né? Porque por trás disso tem uma gestão ali. Né? Eu tenho um posto de atendimento, eu tenho uma programação, eu tenho toda uma organização, e eu estou exatamente, ao invés de me aproximar daquele cliente, ou minimamente tentar entender o que aquele cliente quer, deseja, as suas expectativas, eu estou ao contrário, eu estou impondo o que eu quero que ele queira. Exato. Né? E eu acredito que o CRM, e principalmente esse conceito, né, o que está por trás disso tudo é menos sobre ferramenta e muito mais sobre a experiência em si que a gente pode proporcionar, faz toda a diferença, né? De você entender, inclusive, qual é o problema que aquela pessoa quer resolver, o que a gente pode facilitar para ele, né? E isso a IA pode ajudar muito, porque o que acontece? Muitas vezes o histórico está dentro de um CRM ou dentro de um sistema, um outro tipo de sistema do cliente, e como que ele traduz aquilo de uma forma mais rápida para aquela pessoa que está prestando atendimento, e não estou falando de central, tá? Eu estou falando que pode ser um vendedor, pode ser o dono da empresa, ele tem um resumo do cliente
de uma forma muito mais rápida. Isso aí ajuda, mas para ela conseguir trazer esse tipo de benefício, não tem jeito. O dado precisa estar muito bem construído e organizado, sabe? Eu vou jogar uma pimenta aqui. Lá Adoro vem, pimenta. Polêmica. Polêmica. Cara, eu vendo a tecnologia todo esse tempo, né, eu vejo um problema recorrente na implantação de CRMs, IAs e processos. Sim. E não tem a ver com a tecnologia. Tem a ver com as pessoas. Perfeito. Perfeito. Comportamentos, né? Isso. Como? Eu acho que é um problema recorrente, porque eu vejo isso acontecendo em vários lugares. Você pega a melhor ferramenta de CRM, mas se a empresa não incorpora, os usuários não utilizam, não serve para nada, né? Como que vocês têm visto esse desafio de precisamos implantar essa cultura? Vocês precisam preencher os dados, né? Porque eu acho que é o grande... E eu acho que com a IA vai melhorar um pouquinho. Eu já tenho visto até que o pessoal já está usando a própria IA para ajudar nesse preenchimento. Só que tem um porém aí. Você vai começar a preencher com dado sintético. Ou não. Ou não. Agora ficou bom o papo. Não, eu tenho a consultoria, então a gente acaba falando com muitos empreendedores e muitas empresas de diversos tamanhos. E uma das coisas principais é quando você fala assim, poxa, eu estou falando de jornada de cliente, como que eu faço o meu vendedor preencher um CRM? Ele só vai preencher o CRM quando ele sentir o que aquele dado vai ajudar ele no fechamento. Porque o foco dele é vender, por exemplo. Né? Vamos pegar o histórico aqui da área comercial. A partir do momento que você tem um CRM e que você acopla ao CRM a inteligência artificial, o que ele faz? Você está tendo uma reunião pelo Teams, por exemplo, certo? E essa reunião é gravada. A partir do momento que essa reunião é gravada e você tem toda a política desenhada dentro da tua plataforma, o resumo dessa reunião sai, ele sai a propensão de compra, Isso é maravilhoso. Ele sai o diagnóstico daquela reunião e direcionando quais são os próximos passos. Já dando um score de 0 a 10, olha, esse aqui está mais quentinho, esse aqui está mais frio. Isso daí é o aquecimento do lead. Então, quer dizer, coisas que eram... muitas vezes o vendedor, ele sentia isso, mas assim, o vendedor hoje, estou sentado aqui com você, amanhã eu estou sentado com outro, ou daqui 20 minutos eu estou sentado com outra pessoa, ofertando outro produto. Então, quando ele vai retomar a conversa com aquele cliente, às vezes você tinha aquele histórico frio dentro do CRM. E com a IA, ele tem... Imagina que você tem a gravação da reunião como um todo. E a percepção, é muito particular, né, de cada vendedor. Então, e eu acho que esse é outro problema recorrente também, que é uma despadronização do preenchimento. Eu vou deixar ele já preenche o CRM, tá? Então, esse daí, o vendedor ele só faz a reunião e pega o diagnóstico para a próxima abordagem. Vou passar a bola para a Karen daqui a pouco, mas acho que se tem uma coisa que eu sentei na minha cadeira, né, a Rê sabe disso, é a parte de vendas. Se tem uma área que eu normalmente levantei minha bandeira, acho que desde meus 12 anos eu sou vendedor, né? E eu falo com muito orgulho que, poxa, eu fiz a minha vida como vendedor, né? Hoje, óbvio, eu uso isso como base, mas também para estratégia de marketing e tudo mais de publicidade. O que acontece em relação ao vendedor hoje? Hoje tem muitas ferramentas, tem score, tem gravação, o qual a gente entra em polêmicas aqui de gravação, vejo o pessoal usando de uma maneira até um pouco irresponsável isso no dia a dia, acho que tem toda ali uma norma para isso. Mas eu vejo, Kimura, que você usou uma questão muito clara. A percepção do vendedor. O vendedor colocar o ponto e, mais que isso, saber usar essa tecnologia. A gente abriu aqui essa pauta sobre... beleza, a gente tem muita tecnologia, mas está faltando alguma coisa aqui. O que está faltando é percepção. O que está faltando é humanidade. O que está faltando aqui é comunicação. Está faltando a gente dar propósito, está faltando a gente sentar. O mercado mudou muito e ele muda a cada 2 dias. A gente não consegue mais acompanhar a mudança. Hoje eu estava numa palestra onde houve ali uma parte onde ele falou, cara, é uma questão de transição geracional. Para a gente mudar o pensamento,
A gente tem que pegar uma geração inteira. Só que quando a gente termina a geração inteira, tudo já mudou 10 vezes. Então, isso é muito difícil. A gente está falando de vendedores que não podem mais ser só vendedores. Já vi o gancho para Karen aqui, porque esse não é o RH, daí eu discuti. Na verdade, eu acho que até eu olharia o seguinte, né? Eu criei um framework, que é basicamente o seguinte. Nós queremos alcançar resultados. Aí a gente pega aqui determinados métodos, práticas e ferramentas. IA, frameworks X, Y, Z. Só que para que isso aconteça, eu preciso ter determinados comportamentos. E esses comportamentos têm que estar embasados em princípios e valores. Perfeitíssimo. Né? Então, e quem é que toca o tom disso tudo? São as pessoas. Então, muitas vezes, você chega num processo de transformação digital, por exemplo, nas empresas, mas sequer as pessoas foram partícipes desse processo. De forma que a pessoa ela tem os comportamentos que ela sempre teve, mas agora, talvez, para fazer esse novo modelo de trabalho, para ter essa percepção da experiência, eu preciso desenvolver novos comportamentos. Perfeito. Só que, muitas vezes, a gente fica, no mundo corporativo, a gente está muito mais preocupado com os frameworks, muito mais preocupado com as ferramentas, acreditando que aquilo ali vai resolver o problema. Então, por exemplo, se eu implanto um modelo de implementação estratégica por meio de OKRs, por exemplo, se eu for uma empresa que não trabalha com transparência, não dou autonomia para as pessoas, gente, não vai funcionar. É tão simples quanto isso. Então, acho que esse teste básico assim, de raciocínio, tipo, isso aqui faz sentido nesse momento da minha organização? Faz sentido no momento da minha empresa? Eu quero fazer uma transformação? Eu quero fazer uma evolução de negócios? Como é que eu vou aportar esse conhecimento? Como é que eu vou iterar com as pessoas para que isso aconteça? Sim. Né? Então, eu acho que vai um pouco por aí. Achei maravilhosa a tua fala. Eu concordo 1000%. E existe uma coisa que é negligenciada por empresas. Isso em quase todas. Vamos colocar aí, Big Ten, por aí vai, mas algumas conseguem cumprir isso, que é treinamento. As empresas negligenciam ainda treinamento, elas acreditam em processos, não acreditam em pessoas por vezes, não olham para as pessoas e elas não olham para as peças. A gente está falando de um problema de gestão. E é engraçado que assim, você tocou num ponto muito sensível, que é essa parte da educação, que é a própria educação da própria empresa mesmo, né? Eu estou lembrando eu estive no Facebook em 2014 e 2015. E eles tinham um processo que eu achei muito curioso e que eu não vi em nenhuma outra empresa, que é um bootcamp. Você tinha eu passei por esse bootcamp. Esse bootcamp, a gente conversava com todos os líderes de todas as áreas para você aprender sobre todos os produtos e tudo que a empresa faz. Para você saber quem é quem e para você desobstruir o quê? O fluxo. Né? Então, tem uma cultura ali de você... Não, legal, você tem uma ideia, você quer falar com o cara de atendimento, você pode ir direto ao cara de atendimento. Né? Porque isso acaba agilizando os processos. E aí eu tive recentemente numa outra empresa que aconteceu exatamente o que você falou. Negligenciou completamente o treinamento e a educação. E o profissional é cobrado. É cobrado. E pior que isso, a empresa causa danos, tem danos irreversíveis na empresa. Porque assim, uma coisa é você fazer um processo de bootcamp, todo bonitinho, você passa por cada área, aprende cada ferramenta, aprende como usa, como preenche, você termina esses 10 dias, que muita gente considera uma perda de tempo. Que já chega assim, né? E aí, não vai acabar esse treinamento nunca? E aí a empresa que eu passei reduziu isso para 4 horas. Cara, 4 horas. O que você aprende sobre uma empresa em 4 horas? Nada, absolutamente nada. Para que um projeto ele comece, até desculpa falar tanto assim, gente, mas acho que é um tema que vai muito. Para que você tenha um projeto, para que você esteja adaptado, para que você entenda a lógica da empresa, eu entendo que 3 meses é um tempo viável. E é assim que as empresas trabalham, as empresas grandes que estão expoentes do mercado. Então, óbvio, a gente está num mundo VUCA ao quadrado, né, que fala no nosso meio, né? Mas só que no final das contas, eu tenho ali um profissional mal treinado, 4 horas. 4 horas, eu nem entendi onde eu estou. No final das contas, a hora que eu estou aqui falando disso,
eu estou negligenciando, não é o treinamento. Eu estou dando custo para a empresa. Eu estou negligenciando a empresa. Porque quanto que foi o processo de seleção? Quanto? Eu demorei 30 dias para a seleção. Eu dou 4 horas de treinamento. Como que funciona? Eu vou mandar aquela pessoa embora. Será que realmente ela era errada? Ou será que o meu processo está errado? E aí a gente tem uma série de tecnologias. Óbvio, você não pode se balizar, mas aqui, eu ainda ouço isso acontecer. Aquele profissional trabalha com 15 As, ele trabalha bem, ele só demorou 4 horas. Cara, mas de 20 a 1? É isso mesmo? Então a gente vai balizar por 1? Então, assim, no final das contas, quando a gente fala disso, beleza, a gente tem várias tecnologias, mas a gente tem que lembrar que tem um humano que precisa de um treinamento. A gente precisa lembrar também que esse entendimento, mesmo que com IAD um CRM, a gente precisa entender que cada cliente é um, cada pessoa é uma, e como isso está funcionando. Alô, companhias telefônicas, né? Eu ia puxar um ponto que eu vi, passou ali, experiência, percepção. Sim. Né? E aí, quando você traz esse aspecto sobre a percepção que você colocou, eu achei fantástico, e eu queria colocar também uma pimenta, que é a pimenta da autopercepção. Sim. Né? Porque muitas vezes o que eu vejo, e aí enquanto a BRH São Paulo, né, nós estamos criando um modelo onde nós tornamos o conhecimento mais acessível às pessoas. Né? E por que isso? Porque quando você está numa organização, e nessa organização você tem ali o seu plano de desenvolvimento individual que você pode escolher, é importante a gente lembrar que aquele plano de desenvolvimento individual que aquela empresa está oferecendo para você é para alcançar os objetivos estratégicos daquela empresa. Sim. Não é da sua vida. Né? Cara, isso é maravilhoso. Eu escutei um influenciador, criador de conteúdo, que ele falou uma coisa genial. A empresa não é uma ONG. Cara, a empresa não é responsável, em parte, de você ficar, assim, cuidando de cada nuance, de cada... A empresa tem uma necessidade, aquele funcionário precisa cumprir aquela necessidade, senão a empresa não prospera, não vai para frente. Exato. Então, a gente precisa o quê? Despertar nessas pessoas esse autoconhecimento. E ela precisa conhecer o propósito da empresa. Exato. Se ela não conhecer o propósito, não adianta você dar o treinamento, não adianta você dar a melhor ferramenta, porque ela não vai saber para onde ela vai. E tem que ter fit com o propósito dela, né? Sim. Olha, eu vou trazer outra pimenta aqui, que assim, eu escutei um negócio na palestra, inclusive é do Yali Oliveira, né? E ele falou um negócio que para mim, assim, estourou minha cabeça. Que na empresa dele, ele pede para que todos os funcionários eles adotem um esporte competitivo. Chegou no Bruno. Eu tenho muita coisa para falar, mas vou ficar quieto. Cara, não, eu acho genial, porque assim, e ele deu uma justificativa muito plausível, que é você entender que uma pessoa que pratica um esporte competitivo, sabe lidar com ganhar, perder, disputa, ele é uma pessoa da cultura da empresa dele. Você entendeu? É uma forma muito bacana de incutir isso dentro do time, né? Porque sim. é isso. Exatamente. E aí a gente fala, por exemplo, eu fui atleta, eu fui bailarina. Né? 2. Ai, que linda! 2 bailarinas aqui, não, poxa. Eu fui bailarina. Então, o que eu aprendi com a arte e com a dor da arte? Primeiro que vai passar. Né? Aquele pé com a ponta ali que machucou, vai se recuperar e eu vou levantar e as coisas vão acontecer. Então, eu acredito que o esporte, qualquer forma de você se melhorar e estabelecer, né, nova condição-alvo, né, fazendo uma analogia em relação ao improvement kata, né, uma nova condição-alvo também nos desafia a sermos melhores. Sim. E aí não preciso de uma empresa falar para eu fazer isso. Agora, se eu tenho um ambiente que me proporciona essa autoconfiança de falar, poxa, aqui eu tenho espaço para eu ter a minha melhor versão aqui, né? O desenvolver a minha melhor versão. Né? Então, se há esse espaço,
e você tem a consciência, né, de que o treino te leva à perfeição. Exato. Então, assim, você pode errar. Erra, mas corrige rápido, vamos para a vai. próxima e vamos fazer a coisa acontecer, né? Porque a gente estava até conversando agora há pouco. Muitas vezes as empresas colocam uma série de estratégias, muitas estratégias, quer fazer tudo, mas não consegue chegar na profundidade de nenhuma delas. Né? Ela acaba não resolvendo um problema por um excesso de atividades. E quando a gente fala dessa coisa, né, do treino, de errar e ajustar rapidamente, é isso. É a gente ter as metas muito bem estabelecidas e trabalhar em cima delas para que a gente consiga alcançar. Errou, corrige. E vamos rápido. Eu, geralmente, quando eu acabo treinando minhas equipes, quando eu converso com minhas equipes, é a minha vida. Até eu gostei muito do estúdio, né? Você sabe muito bem que aqui tem o Kobe Bryant, o LeBron James, né? Lakers, eu com minhas tatuagens de Lakers e Kobe Bryant no braço. Todo. E eu ainda tenho um projeto bem legal, eu coordeno o basquete de Santo André. Né? Então, o marketing do basquete de Santo André. E é impressionante ver quanto que meninos são moldados conforme o esporte, como isso realmente muda a sociedade. Né? Eu faço muito essa analogia com meus times, que é justamente de, beleza, quando você contrata alguém que é do esporte, resiliência é base. A resiliência é base. Você não joga bem todo jogo, você faz uma temporada ruim, você não é bom naquilo, você tem que suportar dor, treino e tudo mais para poder fazer um jogo bom por vezes. Em equipe, é a mesma coisa. Em equipe, eu trago muita analogia do basquete, que eu falo, eu sou bom em passar bola. Talvez eu não seja bom pontuador. Pontuador é aquele meu outro. E eu preciso entender como que eu vou fazer essa junção de habilidades. Quando você vai para a cadeira de técnico, você olha, como eu faço o meu time ganhar? Será que eu vou olhar para a estrela? Será que eu vou olhar para o time rodar? Como que eu vou olhar para isso? Será que eu vou olhar diferente para quem está no resultado? Como eu vou lidar com a presidência? Enfim, por aí vai. A analogia do esporte funciona muito. E a gente sabe muito bem que eu preciso entender que... Eu até sou muito fã de Mamba Mentality do Kobe. Eu sigo a Mamba Mentality para minha vida. Né? E tem um corte dele que é muito, muito legal em vida. Né? Ele teve aquela queda, né? Então ele acabou falecendo junto da filha. E justamente ele falou, fala para ele, o que é fracasso para você? Para mim não existe. Fracasso para mim não existe. Simplesmente eu vou errar, eu vou acordar no outro dia, eu vou seguir o caminho e vou fazer de novo. Quando eu morrer, talvez seja um fracasso. Mas agora não. Não existe no mundo corporativo e nem nos esportes. Para mim é nessa linha que a gente pode seguir. Essa geração atual, e a gente começa a ver que, assim, muitas vezes... Eu tive chefes terríveis e chefes muito bons, né? E eu acho que os chefes que mais me cobraram, que foram mais incisivos, foram mais... como que eu posso dizer? Foram mais diretos. Mais diretos. Cara, esse slide tá uma bosta. Isso daqui tá... Cara, foram os chefes com quem eu mais aprendi. E eu acho que a gente está chegando num momento que é justamente isso. Assim, eu não sei quando ou como, tipo, eu incuti isso para minha vida. Eu recebo, assim, com qualquer chefe que eu estou trabalhando ou líder, eu sempre tento escutar e trazer uma coisa positiva de volta, né? Mas eu entendo, sim, que não é todas as pessoas que escutam uma crítica e conseguem reagir de uma forma positiva. Posso falar uma coisa sobre isso? Que eu gosto bastante dessa reflexão, porque, na verdade, muitas vezes tem pessoas que não reagem a uma determinada situação positivamente, porque talvez aquela situação não foi explícita. Uhum. Sabe? E aí, case real, né? Que ela viveu. E ser direta naquele assunto, entendeu? Então, por exemplo, fulano, você não fez isso, eu não recebi isso e eu gostaria de ter isso, sabe? Então, muitas vezes a comunicação ela é muito truncada, né? E eu vejo muito isso no RH, porque eu não sou oriunda originalmente da área de RH, então eu me tornei RH, né, numa determinada posição que eu assumi. Mas eu venho de uma área de excelência, então eu vim com outro olhar. Então, essa coisa do Kaizen, né, a melhoria contínua, ela faz parte da vida, né?
Mas muitas vezes essa clareza junto às pessoas, né? O que você tem de expectativa sobre aquilo, não é dito. E muitas vezes também eu observo no dia a dia que essa falta de clareza também traz uma falta de uma assertividade na devolutiva para aquela pessoa, para o feedback para aquela pessoa. E aí ela fica na interpretação. Então, quando a gente deixa uma determinada situação por uma interpretação, ou, enquanto líder, a gente não tem consciência de que aquela postura nossa, aquela mensagem que a gente está passando pode chegar de um outro jeito. Vou pegar um exemplo bem bobinho. Por exemplo, vamos supor, eu trabalho numa empresa, o diretor passa aqui e fala assim, eu preciso falar com você. Ele foi embora. Depois eu passo. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Para o diretor, às vezes, é uma coisa tola. Ele queria lembrar alguma coisa. Mas para aquela pessoa que não sabe o que é, já cria uma série ela de situações já vai na fantasiar cabeça. aquilo. Então, eu acredito muito numa comunicação mais autêntica e assertiva. E aí depende da forma. Eu vejo isso bastante. Hoje é muito engraçado, né? Porque na gestão a gente acaba vendo duas abordagens, né? E aí eu gosto até de trazer um pouco daquele livro da Netflix. Sim. Liberdade com Responsabilidade. Sim. Né? E eu meio que me encontro nesse papel. E eu entendo o que você está falando, porque muitas vezes eu quero algo e eu falo assim, a meta é XYZ. Como você vai fazer? Não me importa. Agora, você imagina fazendo um paralelo? Se as empresas já têm uma dificuldade tão expressiva, e isso não é que acontece raramente, não. É frequente o problema de comunicação dentro das companhias. E não só entre colaboradores, às vezes com o teu público e tudo mais. Existe um problema sério de comunicação. Agora, você imagina o seguinte, quando a gente fala de IA, o que você está fazendo com a tua IA ali, né? Com o seu assistente? Você está se comunicando, né? Exato. E se você não sabe pedir da forma certa, o teu retorno não vai ser ok. Nossa, sabe, eu vou contar uma coisa que já comentaram comigo. Vai chegar um momento que o chefe vai ter o agente, que o agente vai digerir a mensagem e vai mandar para o funcionário, que o agente do funcionário vai receber e formular a resposta. Socorro. E nisso foi o dia todo de trabalho. Não, mas... E já é... Se você parar para pensar em grosso modo, né? Se você parar para pensar, deve ser uma situação que já acontece. Porque daí o funcionário vai, peraí, como eu falo melhor com o meu funcionário sem... Aí ele vai, escreve, aí ele manda no WhatsApp. Aí o que o funcionário faz? O funcionário dá o Ctrl+C, pega a mensagem, joga no ChatGPT e fala, como eu respondo da melhor forma... E aí perde toda a essência, né, das Exato. pessoas. É isso que eu tô Cara, mas pensando. imagina quanto isso deve estar acontecendo nesse exato momento. Sem dúvida. Mas se você pensar assim, eu acho que a utilização da IA para você, por exemplo, eu vou fazer um one-on-one com o meu colaborador. Ou até para o empreendedor que, de repente, está assistindo o one-on-one, estou fazendo uma conversa, estou dando um feedback, né? Ou outra nomenclatura que se usa aqui. Mas você imagina o seguinte, eu estou conversando com ele, a IA pode me ajudar a trazer o dado mais estruturado, né? Trazer os números dele, trazer alguma coisa que eu possa trazer no coaching dele de uma forma mais bacana. Agora, não para perder se a gente perder essa coisa do pessoal, né, da máquina pensar de como que você deve falar com aquela pessoa. Mas eu acho que é exatamente isso que está acontecendo nesse momento. Não é a primeira vez que eu escuto gestores falando que estão fazendo isso, assim. Tipo, estão melhorando. O que ele faz? Ele, às vezes, é um gestor que está trabalhando... É uma pequena empresa do interior de Minas Gerais que tem, sei lá, meia dúzia de funcionários... E o diretor, o dono da empresa, ele não tem tempo. Então, ele acaba soltando as mensagens, eu vou chamar chucras, assim. Não é? Pô, por que você não fez isso? Aí o funcionário já fala assim, mas ele falou grosso comigo. Olha como ele falou, né? Tipo, não tem isso, assim? Tem. Ai, ele falou grosso comigo, né? Então, ele já vivendo isso, ele tá... justamente mitigando
e terceirizando isso para IA. Mas eu vou, já que vocês colocaram pimenta aqui, eu vou jogar logo pote de pimenta aqui. Delícia. Será? Vamos fazer um jantar mexicano. Vamos fazer aqui, vamos fazer uma parede aqui também. Mas assim, no final das contas, eu acho que eu jogo uma outra questão, uma questão mais ampla para isso. Será que as lideranças estão prontas para IA? Será que a gente está vivendo uma era de gestão, uma era de transição aqui? Uma era de transição, eu me pergunto muito, e até em episódios do meu podcast, a hora que eu estive conversando com headhunters, conversando com o pessoal de recursos humanos, que hoje também tem um papel muito diferente. Era muito difícil você ver esse level de recursos humanos, por exemplo. Hoje não, hoje já é uma questão que é realidade. Né? CHRO, né? No final das contas, que é o C-Level de recursos humanos, ele está ganhando uma notoriedade justamente porque está se perdendo essa humanidade na hora da gestão, na hora de fazer o propósito que é da empresa, o propósito da área. Só que também você tem o RH, que eu me pergunto, está tendo agora um boom, né? E tem IAs para poder identificar um currículo com IA. Tem IA para você cobrir o que é uma resposta com IA. Eu vou jogar mais pimenta, então. Vamos jogar mais pimenta. Imagina a seguinte situação. Hoje, home office já é uma realidade, certo? Sim. Você contratou o cara no Acre. Como você tem certeza que essa pessoa existe? Cara, a gente tem um caso muito curioso, que é um caso aí que fica na nossa Deep Web do trabalho, né? Que não lembro onde aconteceu, não lembro exatamente a história, mas que alguém na Índia não trabalhou durante 2 anos terceirizando o seu trabalho para uma rede de outros profissionais. Estava de férias, não trabalhou, enfim, teve toda uma situação. Quando descobriram, mandaram esse cara embora. 2 anos. Não, você imagina que hoje em dia você tem IA que ele transcreve ele grava a sua voz e qualquer coisa que foi escrita fala com a sua voz. Né? As IAs de imagem... Ele fala com a sua voz, ele Sim. responde com entonação diferente. Sim. As imagens estão ficando cada vez mais precisas. Sim. Então, assim... Eu vou pegar o copo cheio, pode ser? Copo cheio. Vou pegar o copo cheio disso tudo, sabe? Assim, como uma boa otimista transbordar, realista. Sabe por quê? Adoro o positivismo, adoro. Porque, na verdade, assim, isso não quer dizer que eu esteja aqui falando sobre alguma instituição. Eu estou falando como Karen, né? Eu, como líder, eu prefiro que gere-se o resultado, né? E sem ditar como a pessoa vai fazer, porque talvez se ela tem um espaço seguro para experimentar e ela experimenta e aquilo dá certo, gente, que maravilha. Todo mundo ganha. Que maravilha, que bom que você está testando isso. Vai fundo, testa mesmo e me ajuda a melhorar isso, sabe? Então, talvez... Ainda, e aí você falou de liderança, né? Num tempo em que eu vejo, estava comentando com a Rê, eu vejo pessoas mentorando líderes que nunca sentaram numa cadeira de liderança, então realmente a gente espera ver muitas outras coisas. Mas, né? Eu acho isso assim, eu não sei como que a pessoa pode fazer isso. Vira uma demagogia, né? Você, tem pessoas que não têm a vivência. A vivência. E aí eu falo, sentar numa cadeira executiva, de você olhar um país inteiro como o Brasil, que é enorme, né, para você... Enfim, tem todos os seus desafios, né? Mas menos sobre isso e muito mais sobre o nosso olhar para pessoas e a ferramenta como ferramenta, sabe? Chegou a IA? Chegou. Eu vou lutar contra isso? Não. Esses dias eu estava numa palestra... E uma pessoa de RH comparou a IA com um Telex. E eu achei isso, assim, bastante significativo. Talvez... Telex? Exatamente. Traduz que eu tô meio perdido no Telex. Você lembra disso? Não. Você sabe o que é isso? Não sei. O que é Telex? E eu achei isso super interessante, porque eu falei assim, gente... Olha o nível de tecnologia que a gente está comparando este assunto. Eu estou falando de um instrumento, sei lá, década de 80, 70, sei lá quando foi que aconteceu, né? E que, sim, foi importante naquele momento, né? Trouxe toda uma disrupção, de certa forma. Telex é aquele que você fica... Exato. Mas você imagina que a gente passou por várias evoluções que mudaram a história. Exato. A gente...
Se você for olhar 20 e poucos anos atrás, a internet estava começando. Não tinha no dia a dia de trabalho. Exatamente. Hoje você não vive sem internet. Não tem um dia que você não dá um Google ali. Exatamente, mas o ponto aqui é a gente ter a capacidade, na minha opinião, da expansão que significa uma IA, né? E de toda a sua potencialidade a partir de uma utilização consciente, de um aprendizado e tal, do que você pegar algo que é estanque e que simplesmente se perdeu no tempo. Né? A gente está falando de evolução aqui. Né? Eu vi um projeto de uma empresa que eles começaram a implementar IA fazendo shadowing. Sabe o que é shadowing? Eles botaram um programa para rastrear todas as atividades que você está executando no seu computador. Cliques, né? Clique, Também, sim, movimento, Isso foi tal. usado muito na pandemia. Quando eu escutei isso, eu falei, meu Deus, e agora? Segura, né? Porque eu particularmente, eu gosto, porque é ao lado de aprendizagem da máquina, eficiência, copilots, né? Por outra perspectiva, né? Por Você outro lado, né, o monitoramento, vamos dizer, excessivo dos computadores pode ser uma coisa não só... pode ser invasivo e pode ser, dependendo de como acontecer, pode ser invasivo e pode ser danoso. Sim. Com certeza, com certeza. E aí vem outros exemplos que a gente poderia citar nesse sentido, né? Acho que, como você disse, na pandemia se usou muito. A gente vê vários casos, inclusive, de acompanhamento mais de perto dessa produtividade, né? E aí eu me vejo, assim, como essa pessoa que está sendo monitorada, né? A inspiração, né? Acho A criatividade. A criatividade, né? A minha intenção, muitas vezes pode se perder nisso tudo, né? Então... eu volto para a questão que é menos sobre ferramentas e mais sobre o comportamento esperado, né? Mais sobre pessoas, porque a gente não vai conseguir matar a tecnologia. A gente precisa aprender a conviver com ela, né? Exato. Eu já ouvi de tudo. Eu já ouvi, a IA é uma questão passageira. E quando eu ouvi isso, eu falei, cara, tá, beleza. Meu Deus, onde esse cara tá vivendo? Já ouvi coisas que é hype, enfim. E eu estou vendo agora a questão da volta para o trabalho presencial. Sim. E aí você vê a Amazon, você vê essas empresas falando do trabalho presencial. Mas a gente não consegue liderar. E até se você me pergunta, eu acho que o híbrido é o real hoje. Estávamos exatamente falando sobre isso. Exato. A importância, assim, muitas pessoas dentro do home office trabalham e produzem muito mais, porque você tem um momento de concentração e você tem um momento que você está interagindo, mas também o olho no olho faz muita diferença. Faz, e é uma questão também de cultura da empresa. Sim. É muito difícil, às vezes, só no digital, o Meet, ele não existe esse contato humano que o Meet não vai trazer, não traz. E há situações e situações. Eu vou trazer aqui que, assim, o meu caso, home office, eu amo. Não, eu também. Eu sou super a favor. Moro no interior, pessoal. Então. Porém, eu tenho uma filhinha que nasceu no meio da pandemia e, infelizmente, assim, a minha produtividade caiu, sim. Por quê? Porque você tá lá trabalhando, aí você vai falar assim, vem dar um chamego aqui. Né? Aí acabou a produtividade, né? Então, assim, eu já sinto a necessidade do quê? De ir para esse híbrido, eu ter o meu tempo de sair do circuito, né? E a interação humana, eu acho que assim, quando você está no escritório, nem que seja no momento que você vai tomar um café com a pessoa, você vai além do trabalho. Com certeza. Quando você está só naquela coisa do digital, você tem pouco tempo dessa descontração que você faz uma equipe realmente acontecer. Né? E sabe uma coisa? Já passo para você. Não, imagina. Duas mulheres... Imagina, duas mulheres falando. Na época da pandemia, né? Eu fui um dos primeiros casos de Covid no Brasil, né? Sim. E aí, quando eu voltei, eu lembro que eu trabalhava numa empresa e uma das minhas atribuições nessa empresa, eu era estrategista, expert de consultoria e tal, e eu era tida como uma pessoa que fazia boa leitura de cenário. Então, muitas vezes eu ia para as organizações, num processo de transformação, até para
fazer algumas leituras mesmo, para poder trazer para a diretoria, para a gente poder ver como a gente poderia melhorar tal abordagem e tal. E eu me lembro que quando eu voltei para a vida real, né? E aí eu voltei no meio da... Eu dormi sem a pandemia e acordei com a pandemia e tudo remoto, Todo né? mundo, todo mundo. Eu lembro que eu fiquei assim, pensando, e agora, o que eu vou fazer se leitura de cenário era um negócio que eu sabia fazer bem, né? Agora não tem cenário aí para eu ler. Ou cenário online. Exato. Aí foi o... E aí vem o quanto a gente se permite aprender, né? Sim. Porque aí eu comecei a fazer esse trabalho, no meu trabalho no dia a dia, e falei, nossa, mas é possível também fazer outras leituras, microexpressões, mensagens que as pessoas estão passando ali naquele momento, né? Como fazer essa leitura também? Então, e aí eu volto para o humano, né? Não poderia ser diferente, né? Porque por mais que a gente crie controles, mecanismos e tal, talvez a gente ainda não encontrou, e aí a gente, enquanto mundo mesmo, o que realmente faz com que as pessoas entreguem o melhor de si. Sim. E a empresa ela pode estabelecer o controle que for. Gente, eu trabalhei com processos na minha vida e políticas. Toda política que eu conheci que foi criada é porque alguém tinha feito alguma coisa que precisou criar uma política para que aquilo não se repetisse. Sim. Não é sobre isso? Um procedimento e tal? Então, poderíamos olhar ao contrário, né? Ao invés de criar uma política, assim, entender, mas por que isso está acontecendo para que eu possa criar um ambiente favorável para a obtenção de resultados mais sustentáveis, né? Eu gosto dessa visão positivista. Eu faço uma pós-graduação de neuroliderança positiva. Então, geralmente, eu gosto dessa questão positiva. E eu olho para esse cenário de uma maneira que eu também tenho 2 filhas, né? Eu tenho 2 filhas, no caso, minha mulher está grávida, então eu tenho uma filha de 7 anos, há 1 ano me mudei para o interior. E lá eu fico, lá eu não venho mais. Venho uma vez por mês e está ótimo. Então, para mim, também eu sou defensor do home office. Mas também eu tive uma questão do home office que eu olhava para minha cama e falava, cara, eu lembrava de trabalho, eu não conseguia mais desligar, que é o que você falou. E por vezes, uma situação de trabalho que você está ali presencial, você resolve em 1 minuto e meio, onde você mandou ali no WhatsApp, de chat, a pessoa não viu depois de 4 horas, e você está com outros X problemas ali resolvendo já, e aquilo posterga e vira uma bola de neve. Agora, sobre liderança, sobre a questão, até para fechar esse raciocínio, sobre, beleza, eu tenho um problema com home office. Eu tenho um problema de liderança, tenho um problema que a minha equipe tem que controlar o clique da minha equipe. Cara, peraí. Que tipo de líder é você? Porque, no final das contas, liderança, ao meu ver, é confiança. Sim. Eu preciso ter uma equipe que eu confie. Então, para as minhas equipes, elas sabem. Eu vou treinar, estou junto, mas eu preciso confiar em você. E quando você entra, o alinhamento de expectativa é esse. Exato. Padrão. Senão vira um inferno. Exato. Eu não quero saber o que você vai fazer na segunda-feira à tarde. Eu quero saber da questão de entrega da quinta-feira, que é o nosso prazo. Exato. Sabe? Só que isso, por mais que pareça ser simples, ele não é. E eu acho que é por isso que hoje tem o seu level, que é de recursos humanos. Porque, no final das contas, se perdeu muito com culturas, e vou ser polêmico aqui, com culturas como um Thales Gomes, como umas situações assim falando, de, não, faca na caveira, é resultado, é isso. Tivemos um burnout crescente. Hoje a maior preocupação é saúde mental. É difícil eu falar hoje com alguém do mercado que não teve um burnout. Eu até conversei com gente que estava com 3 pontos safena. E aí, no final das contas, você fala, pô, tem NR1 hoje, que cuida da saúde mental. Hoje é uma lei que a empresa pode ser penalizada. Como que você vai lidar com isso? É confiança, é você ter um ambiente colaborativo onde não exista medo também. Eu preciso de ajuda. Os times precisam se conectar, como o caso do bootcamp que você trouxe. E aí a gente volta para finalizar essa fala longa do CRM, que é o cerne da questão. A gente está falando de relacionamento. Você perdeu o relacionamento com a pandemia. Nada mais comercial do que relacionamento. E aí você vai olhar para todo esse cenário, você tem uma perspectiva, e quando você fala de CRM, você está falando de equipe de vendas por muitas vezes, que equipe de vendas é descentralizada, que está ali tomando um café, que está por ali entendendo todo o cenário.
Como que você controla isso se não pela confiança? Então, quer dizer, então a gente vai ficar data freak mesmo, vai entender que tudo é dado, e aí até um ponto meu de economia criativa que é marca. Todo mundo hoje fala, beleza, tudo tem que ser metrificado, tudo tem que ser canais de atribuição. Mas peraí, então você está querendo me dizer que aquele ali que não aceitou o cookie, eu posso metrificar ele? Não, e é uma outra questão que a gente não sabe a qualidade dos dados. Se Exato. entra merda, sai merda. Exatamente. Exato. E eu acho que esse leva a gente a um outro ponto que acho que a inteligência artificial ela vai ser positiva e negativa, que é justamente os inputs de dados nas ferramentas de CRM. Porque você deu um bom exemplo, né? Você vai entrar numa call, faz um meeting, faz a gravação do meeting já automaticamente sai um transcript e você usa isso para alimentar a base de dados daquele cliente. Então, isso vai agilizar, com certeza... Uma série de processos. Nossa, eu imagino que isso... Porque, enriquece. Você imagina que um vendedor, antes, ele vai fazer uma oferta para um cliente. Ele precisa estudar aquele cliente, ele precisa estudar o concorrente, ele precisa fazer as perguntas certas. Sim. E muitas vezes aquilo fica meio... Ou ele vai seguir um script, que é horrível, isso nem para telemarketing de venda se usa nunca, né? Você vai obter pontualmente as objeções daquele cliente. Sim. Então, imagina você estar conversando com um cara numa reunião e aí acabou 2 horas de conversa. Cara, eu não de verdade, você faz 2 horas de reunião no Meet, eu já não lembro mais do que você falou nos primeiros 15 minutos. Não. E 10 reuniões por dia. Reuniões por dia. Não, impossível. É impossível. Aí Então, você tem uma ata depois, no final, e aí ele fala assim, por favor, elencar todas as objeções e todas as lacunas que eu preciso enviar para esse cliente para fechar. Cara, isso é genial. Você sabe que eu, na carreira executiva, eu sempre fui de anotar muito. Né? Mesmo presidindo reunião, muitas vezes, eu sempre fui de anotar. E muitas vezes, não foram poucas, as pessoas chegavam e falavam assim, olha aí no seu caderno o que o cliente falou ali, porque a gente ficou devendo tal coisa. Por quê? Porque a pessoa está tão assim... Ia lá e anotava nada e depois não lembrava. Porque você está falando agora, imagina que eu trabalhei com atendimento. Então, eu estou aqui falando com uma empresa de telefonia que tem um determinado problema. Daqui a pouco eu estou falando com uma empresa de pet. Daqui a pouco eu estou falando com uma empresa de aluguel de carro. São problemas diferentes e que se você não tivesse ali, chegava no final do dia... Cadê a ata da reunião? Cadê a... Ninguém, não é todo mundo que anda com uma secretária falando, faça isso para mim. E aí tem outro aspecto também, que é a presença, né? Sim. Porque... E agora você consegue estar totalmente presente. Porque se você tem alguém para fazer isso, né? Mesmo que seja uma IA e tal, o seu assistente virtual, ele está aqui, ele vai fazendo para você e você está inteira. Isso é maravilhoso. Exatamente. Imagina quanto input de dado que seria... Porque assim, imagina, você faz um monte de reunião... Você vai, depois que acabou 2 horas de reunião, você vai fazer a ata da reunião digitando. Né? Então... Quem fazia isso, na verdade? Assim, tirando... Eu lembro que eu fazia muitas vezes, o que eu fazia era, terminou a reunião, eu mando um e-mail com o que a gente conversou. Só que ele ainda é falho. Sim. Porque perdeu muita coisa. Perdi muitas informações que eu esqueci ali em 2 horas de conversa. Agora, você imagina só, num processo de vendas, né? Então, assim... eu treinei muitas equipes ao longo da vida e assim, às vezes você tem um vendedor que ele é muito bom e é uma sacadinha que ele tem, um jeito que ele fala, uma forma como que ele coloca o teu produto. E aí, como você replica isso para a equipe? E tem os vendedores bons que eles criam aquele negócio chamado rapport. Sim. Mano, o vendedor, ele sabe qual é o time que o cara torce. Sabe quantos filhos tem e sabe o nome dos filhos. E o cara vende pra caramba. Não, eu vou te dar até um exemplo como pode ser usado para o bem ou para o mal essa história da jornada. Eu, essa semana, recebi aqui, eu tenho uma amiga minha, trabalha até com RH, e ela montou uma consultoria. Então, beleza, eu estou conversando com ela sobre algumas coisas, aí, de repente, ela me manda um WhatsApp, todo assim... Olá, Regina Henriques. Estou oferecendo o serviço XYZ. Ela é minha amiga. A gente está falando de várias outras coisas. Como que ela me manda no mesmo WhatsApp, que é o WhatsApp pessoal dela, ela me manda um negócio assim. Se ela tivesse falado assim, me ajuda com tal coisa, eu vou passar isso.
Seria a primeira pessoa a falar assim, claro, te ajudo, vem cá, vou fazer as coisas para você. Só que ficou tão engessado. Sabe quando você dá até aquela coisa, nossa, quem é essa pessoa que está falando comigo? Perde a personalização da coisa, sabe? Sim, sim. E falando sobre a confiança, né? Um ponto que eu acho que só para trazer sobre esse aspecto de time e confiança, e aí eu queria pegar o exemplo do CRM não para vendas, mas para olhar para o colaborador, para dentro, né? Tem um livro que eu gosto, que é Os 5 Desafios das Equipes, né? E a base dessa pirâmide é a confiança, né? Então, esse livro, você falou, na hora me ver esse livro, né? E aí, quando você está falando sobre CRM, né, olhando o aspecto de vendas, um comportamento, se eu pego essa lógica e trago para os nossos colaboradores, né, É tão fantástico. como é que eu posso né, entender essas dores no dia a dia? Como é que eu posso me antecipar? Porque, na verdade, às vezes eu até tenho soluções para aquilo, mas como eu não sei quais são as dores, eu não consigo nem minimizar. Por onde eu começo? Exato. Então, esse olhar também né, externo, a gente pode aproveitar internamente, né? E quando a gente fala de jornada, é muito mais do que jornada de cliente. Ela é a Exato. jornada do colaborador. Ela é a jornada do teu fornecedor. Ela é a jornada do candidato. E do que sua empresa entrega, né? Porque, na verdade, o fluxo de valor do seu negócio, ele está acontecendo por várias pessoas aqui também, né? E a gente, vamos ser real, né? No final das contas, quando a gente fala do funil tudo, a boa parte dos leads que chega é bosta. Exato. Serve pra nada. Né? O desafio é você achar A comunicação correta. Mas entre, vamos supor, 1000 leads, você tem tipo assim, cirurgicamente de 10 a 20 B2B, que esses efetivamente vão... Otimista, né? Otimista. Não, pegando 1% ali, 0,1 seria 1. Né? De 1000, 1. Teria um lead qualificado potencial cliente. Né? 0,0 é isso, né? Exato. Mas, assim, eu acho que quando a gente fala de CRM, é essa coisa, né? É o marketing, é a tua equipe de atendimento, é a equipe de vendas, é a equipe do RH. São os processos todos da companhia que podem estar ali. Porque, às vezes, você pode ter, acertei o atendimento, né? Muitas vezes pensa, eu vou ter um CRM para o atendimento. Coloco lá os canais, está todo mundo atendendo, está tudo lindo. Só que eu não resolvi em primeira chamada. O processo ficou perdido, porque ele está de outra forma, feito totalmente fora do controle. E o cliente liga e fala assim, 2 dias depois, e falei, e aí, cadê minha resposta? Orçamento? Cadê meu orçamento? Ele não consegue, porque não está ali, no mesmo lugar. A jornada quebrou. Esse é o pior, que é tipo assim, você saiu da reunião, o cara tá esperando o orçamento para fechar com você, e você esqueceu de mandar o orçamento 48 horas. A chance de você ter perdido isso é tipo infinito. Infinito. E aí eu vou invocar aqui das profundezas um termo que há muito tempo as pessoas falavam, e eu não sei se vocês se lembram, mas é o inbound marketing. Vocês lembram? Lembra do tal do inbound marketing? O famoso marketing de atração, né? Marketing de atração. Esse é o polêmico. Que hoje o pessoal nem fala mais de inbound, né? Agora já meio que... Inbound é tudo, né? É tudo. Virou tudo. Tudo é Inbound inbound. Tudo é inbound. Na verdade, se você tem uma estratégia de inbound, né, uma estratégia de comunicação muito bem feita, e o teu inbound ele está acontecendo da forma correta, você vai longe. Você voa. O inbound Eu vi hoje pontuação de inbound animal, assim. O cara baixa arquivo, baixa e-book, baixa infográfico. Tem 50 pontos de score de fechamento, mas não fecha. Então, esse é o meu questionamento. A técnica ela tem que ser praticada, ela tem que ser colocada, mas o ponto ali da venda, você precisa ter ali um toque humano. Sim. Né? Todo digital, eu acho que o digital ele aquece. Sim. Né? Ele vai trazer o cliente mais propenso a querer te escutar. Confiabilidade, autoridade, ele vai trazer, mas no final das contas e aí, quem é você? Exato. Quem vai mudar é a pessoa que está ali na interação. Né? Exato. O inbound marketing. Hoje a gente vai falar de multicanal, hoje a gente fala de omnichannel. Hoje já você vai pegar ali o Flywheel da HubSpot, que está sendo... Hoje em dia todo mundo pratica Flywheel, esqueceram inbound,
E aí, poxa, é uma roda ali que encantar, tudo mais. Como a gente vai pensar isso hoje com cada dia aparece um canal novo. O cliente está num canal novo. Como que eu vou comunicar? Como que eu vou colocar o tom de voz da minha marca? Como que eu vou cada vez ali mapear isso para que a minha marca fale nesses tantos lugares do que eu faço, da forma que eu faço, sem se perder. Me mostre quem faz isso 100%, porque eu não vejo. E pegando um gancho do que você falou, muitas marcas estão assim, como você falou, ampliando muito o volume de canais, só que com uma jornada completamente quebrada. Então, exato. assim, você começa a falar, você está lá dentro do marketing digital, ele colocou os dados dele para receber um lead, para entender de uma mentoria, para receber alguma informação de um produto. Dali a pouco ele já perdeu, porque ele entra em contato através de um outro canal e aquele histórico dele não está amarrado. E eu vou fazer uma previsão aqui. Tá gravando aqui, vocês estão vendo. Logo, logo, no futuro do marketing digital, a palavra da vez vai ser profundidade. Profundidade. Sim. Por quê? Porque a superficialidade do negócio, e aí a gente já tem umas estatísticas que aumentou, por exemplo, com a IA, aumentou cerca de 60% a produção de conteúdo na internet. E o engajamento caiu 40%. Sim. Então, quando você começa a ver essas estatísticas, você vai ter que... Você entendeu? Vai ter uma crise de conteúdo. Que é ótimo, né? Para quem tem profundidade, é ótimo. Que bom. Porque, Porque vai filtrar e vai ficar só a nata mesmo. Eu brinco que falo assim, o que a gente vê, às vezes, está só na espuminha do chopp ali. Você faz uma segunda pergunta, Parou. parou. A pessoa peida, Não, e você imagina o quanto não tem de gente trazendo conteúdo que a hora que você pega e fala assim, beleza, entra lá dentro de qualquer um desses que você baixa, os e-books ou tudo mais. A hora que você recebe o negócio e fala... Cara, é isso? Que isso? Isso foi feito no ChatGPT em 3 minutos. Fez no ChatGPT em 3 minutos e assim, todo o gasto, né, de mídia e tudo mais, o cara tá ganhando, porque tá lá bilhetando toda hora que alguém pede aquilo ali. Mas a hora que você recebe o conteúdo, você fala, eu não indico nem para ninguém aquilo. É porque foi a captura do lead de maneira desleal, inclusive. Desleal. Porque o cara lê a capa do e-book e aí acontece um negócio muito bizarro. Que, inclusive, teve acho que foi o Ednei que falou uma vez sobre a geração só a cabecinha. Já escutou a geração só a cabecinha? Não, essa eu não conheço. Geração que só lê o título e ele já Então, tira... o resto. Todas as conclusões. Sim. Igual. Tirou a conclusão, já começa a comentar, já começa a dar hate, já começa a brigar. E aí você começa a ver uma geração que não para ler, entender e questionar, de verdade. Fazer comentário inteligente. E ter até opinião sobre isso. Né? E esse é um ponto muito, muito curioso. Até pegando aquele gancho sobre geração que eu acabei falando. Sim. A gente está indo para uma geração e a gente vai sentir essa dificuldade para quem tem ali 15 anos para frente de não entendimento profundo e não reflexivo. Sim. Não entendimento profundo e não reflexivo é um problema, porque a gente vai ver muito desses materiais genéricos, a gente vai ver muito de pontuações que não são tão cabíveis para o negócio e a gente vai ter ali quem lê, quem tem uma reflexão sobre temas, entende pontos de entrada do marketing, por exemplo, da comunicação, fazendo diferença. A gente tem aqui uma geração que, consequentemente, é IA, que está pegando esses documentos genéricos e que tem ali uma lacuna de conhecimento técnico ou até de uma cultura pop, sei lá, viu Pernalonga, sei lá, vai buscar alguma questão mais contextual. E a gente tem uma geração, a qual é a minha geração, que fica um pouco mais velha, que também não quer pegar IA, não quer entender IA, não quer entender, porque, imagina, eu li a Barça, sei lá o quê. E aí, no final das contas, ó... A Barça, ele foi longe, confessei né? idade, tá Uau. vendo? Confessei idade. Não, eu nem vou falar nada, eu vou me calar nesse momento. Confessei idade. E aí vai lá, pô, o que é isso? Eu tenho conhecimento, eu li 1000 livros, eu não vou ver IA. Só que quem está nesse meio termo, quem entende, que precisa entender a IA,
e que tem o know-how de conhecimento histórico e contextual, vai despontar. Sim. Com E certeza. vai conseguir fazer um trabalho exponencial. Eu uso sempre a minha base, porque minha base é economia criativa, é algo que eu sempre estou dentro disso. E eu vejo cada vez mais hoje, em conversas que eu tive, que é a nova onda, né? Que é a influencer B2B, né? Que é uma Influencer onda, B2B. Influencer B2B, que é a nova onda agora. Que é justamente a questão de, beleza, quem de fato tem peso para falar sobre determinados temas com credibilidade dentro do mercado de negócios. Sim. Exato. Eu vi o pessoal falando sobre isso na indústria Web3, eles chamam isso de call, que é o Key Opinion Leader. Sim. E aí eu já vi algumas iniciativas que estão contratando Key Opinion Leaders da região, que é exatamente isso. Que eu acho que sim, que É é um uma... selo azul, gente, de oportunidades aí. Sim. É. Porque você imagina o seguinte, outro dia eu estive num evento que era de IA para usuário, né? Ou para empresas menores e tal. Imagina um auditório com 7.000 pessoas escutando aquilo assim, sabe? Como, tipo, preciso consumir, eu preciso entender isso aqui. E pessoas prestando depoimento de que, assim, eu sei que eu preciso colocar esse negócio de IA, mas eu não sei nem por onde começar. Sim. Porque, de repente, sei lá, a pessoa, ela tá no agronegócio, tem uma empresa que fatura milhões, Sim. só que a equipe dela, o grande volume de equipe dela, tá lá no campo. Né? E a equipe que está no escritório não tem nem ideia, não sabe por onde eu começo a mexer com esse negócio de IA. Não, e eu escutei coisas piores, assim, presidentes e diretores falando, cara, eu fiz 3, 4 cursos de IA e eu não sei por onde eu começo. Porque muda a cada 2 dias. É muito rápido. Como é que você vai fazer? Eu ouvi, acho que foi uma entrevista, inclusive, do Musa, que é o presidente da África, onde ele disse isso. Ele disse justamente isso. A gente fez curso durante 6 meses na África e quando terminou o curso, a gente falou, nada é aplicável, que já passou. Já atualizou, saiu só na 2. Mas também por outro aspecto, né? Como você lá no início falou sobre treinamento, Sim. Muitas empresas ainda estão medindo hora treinamento e não o valor entregue do treinamento. Se as pessoas conseguiram aplicar aquilo que elas viram. Exato. Sim. A medida é diferente. A medida é A diferente. medida é diferente. Exatamente. E quando você usa, né? Então, você vai lá, você faz um treinamento de conteúdo todo tempo. A gente tá com essa coisa de todo mundo falando sobre isso. É uma hype louca que não acho que não sou da leva que fala, não, isso aqui vai passar. Não vai passar. Isso aqui vai tomar maiores proporções, né? Mas, assim, não adianta você consumir tudo aquilo e você não colocando aos poucos em prática. Sim. Né? Tem vários processos que podem ser colocados no ar e que você sente a mudança na hora. Mas eu volto um pouquinho para esse lugar onde a pessoa ela precisa olhar para si, né? E precisa ser humilde. Porque eu estava assistindo a palestra do querido Kimura. Gente, eu falei, nossa, eu preciso conhecer esse rapaz. Eu preciso, porque eu não sei nada. Se é de comer ou de passar no cabelo, tudo que ele mostrou lá e tal. Aí eu chegando em casa, eu fui experimentar, né, com base das coisas que eu ouvi suas lá na palestra, eu achei engraçadíssimo, né? Porque eu falei, nossa, como será que eu faço para poder melhorar meu WhatsApp, que eu falei, né? Aí ele me respondeu outra coisa, como que eu poderia organizar a minha vida, a minha agenda. Ela me trouxe outras coisas. Eu ainda não consegui passar o que eu preciso, sabe? Mas você sabe que isso acontece a todo momento, né? Sim. Eu tenho uma pessoa que ela é minha personal e ela fez nutrição e ela tá montando uma clínica agora para ter nutrição e treino. Aí eu tô lá treinando e falo pra caramba, então vou falando com ela o treino todo. Aí eu falei para ela, por que a gente não monta para você uma estrutura que você consiga... Porque assim, você dá aqui seus treinos, você atende no consultório. Você vai ter um limite de horas. Sim. Certo? Você vai conseguir atender lá 8, 10, 12 horas num dia, mais do que isso é impossível, né? Agora, como que você consegue projetar isso de uma forma crescente? Só tem uma forma. Tem o seu pré-consulta precisa estar organizado, que não precisa ser você. Pode ter a sua cara, Sim. pode ter a sua fala, pode ter o propósito que você quer para o seu negócio, mas não precisa ser necessariamente você falando.
né? E aí você se dedica àquilo que realmente faz toda a diferença da estratégia. E aí a gente está montando todo um processo para ela, tá ficando muito legal. Nossa, sabe? eu acredito. E ela tá encantada, porque, assim, a gente... coisas que ela fala assim, para eu fazer a ficha de nutrição, né? Ela fala assim, hoje a gente faz no Excel, né? Então, eu vou lá, pego, falo que aquele alimento... Maior concorrente do CRM, Excel. É um Excel. Maior concorrente de qualquer coisa, o Excel. E eu falei assim para ela, eu falei, não, isso aqui a gente consegue fazer de uma forma muito mais rápida. Inclusive, assim, o teu conhecimento vai trazer para cá quais são os alimentos que podem ser combinados e que podem ser trocados. E como que a gente facilita. Porque, imagina, quem nunca foi numa nutricionista e fala assim, você tem que comer 170 gramas de carne. O que é 170? Você anda com a balança do lado? Sim. Você está no quilo? Não vai conseguir. Então, como que a gente traduz aquilo em medidas que são mais normais? A colher, não sei o quê. Então, tudo isso a gente prepara para você e você não precisa mais responder. Né? Então, olha o tanto de tempo que você economiza para você atender mais gente. E tempo é um recurso finito, né? Eu acho que quando a gente olha o tempo como uma grande oportunidade que a gente tem, quanto mais a gente busca alternativas para aproveitar melhor esse tempo, aproveitar melhor os saberes, eu acho que a gente vive melhor, né? E o tempo é a coisa mais democrática que tem, porque todo mundo tem a mesma quantidade de tempo. Exato. Quem é rico, milionário, quem não é. Todo mundo tem a mesma quantidade de tempo. Até tem um filme do Justin Timberlake, que não lembro agora o nome. Sim, Just in Time, não é? Just in Time, Alguma coisa assim. Mas é justamente que ele paga com tempo, né? Eles têm ali no braço um tempo e eles pagam com tempo qualquer coisa que eles compram. Tempo de vida. É bem curioso isso, né? Bem curioso. E se a gente conseguir empregar isso da forma correta, o tempo que você tem para alimentar as relações, elas vão ser muito mais legais. Com certeza. Elas vão ser muito mais profundas. E aí vem a questão da humildade, né? Da gente realmente estar disposto a aprender, né? A ver o que está sendo feito, a não estar vestido de tantas certezas, né? Eu acho que esse é um convite que eu costumo fazer, sabe? Sede de conhecimento. Menos certezas e mais perguntas, hipóteses, né? Eu geralmente, quando eu abro meu podcast, eu falo, só sei que nada sei, foi a coisa mais inteligente que eles disseram. Só sei que nada sei. A gente tem, acho que essa humildade, ela tem que estar em todo momento. Tem que normalizar o fato de falar, não sei, vou pesquisar, Exato. vou aprender. A gente e muitas pessoas acham que é um crime você dizer que você não sabe. Imputado, sim, isso. E aí, se você pegar, isso vem da escola. Desde você tinha que responder na escola, você tinha que saber a resposta. Sim. E você também não podia reconhecer que errou, né? Então, por exemplo, eu, no mundo corporativo aí, há mais de 30 anos, né? O que eu aprendi? Eu errei, eu já levanto lá, esse erro foi meu. Porque eu já vou evitar a fadiga de por que isso aconteceu, quem aconteceu, qual eu quero o CPF, qualquer outra coisa, né? Então, acho que trazer para isso. Pessoal, eu vou trazer um tema para a gente viralizar agora na internet. Uau! Vamos viralizar na internet. 3-2, Japão e Brasil. Uau! Mano, o pessoal não para de falar isso. E eu acho muito legal trazer esse tema de que foi a primeira vez na história do futebol que o Brasil perde do Japão de 3-2. E eu acho muito legal trazer como eles fizeram isso. Porque o que eles construíram, a gente está falando de um planejamento de 40 anos, com 3 desenhos animados, 3 animes, 3 mangás, inspirando jovens da década de 80, da década de 90, até chegar nesse momento. E detalhe, o placar do jogo foi o mesmo placar do anime. Primeira vez na história que o Japão bate a seleção brasileira. É a primeira vez na história. O Japão ele teve um movimento, a gente vai bater em questão cultural aqui com o futebol. Eu acho que tem a ver com a perseverança, tem a ver com o empenho e tem a ver com a cultura. Exato. Eu acho que tem a ver que tem tudo a ver com a RH, com as empresas. Porque Tudo se a gente imaginar que o Japão é uma grande empresa, como que você dissemina a cultura? E outra, né? Acho que tem a ver com a cultura, sim, e tem a ver com a capacidade de ter clareza de onde você quer chegar.
E que o caminho vai demorar 40 anos, mas eu já sei que eu vou chegar lá, sabe? Então tem aí persistência, tem resiliência, sabe? Tem derrotas. Tem Tem derrotas, humildade. Tem acreditar Tem tudo. que é possível. Porque lá atrás alguém falou assim, pô, eu consigo vencer o Brasil no jogo, ó. Você imagina assim, fazendo um paralelo com a China. Gente, hoje é uma superpotência que você olhava assim, tudo que tá lá é aquela coisa do fake, né? Do Aquela mal coisa do feito. mal feito e tal. E hoje eles são uma superpotência, por quê? Porque eles tiveram a humildade, né? E a estratégia, porque eu acho que não é só a humildade, Boa, é a estratégia você trouxe... de pegar e falar assim, bom, vamos, abaixa aqui, vamos aprendendo com as necessidades que os grandes centros têm e uma hora a gente toma conta disso aqui. É o que aconteceu. Não, e é como você vê, por exemplo, assim, quando você fala de um sonho, o sonho há 40 anos atrás era inimaginável o Brasil ganhar. Quer dizer, o Japão ganhar do Brasil. Era inimaginável. E eles imaginaram ali. E isso foi pregado, quando a gente fala de gerações, a gente está falando de temporadas, a gente está falando de ano após ano, a gente incutindo isso nas pessoas. E eu acho Isso muito... cultura. É cultural. É cultural. E é o paralelo que é o seguinte, você pega os desenhos japoneses, cara, o herói só se fode. Ele só se fode. Eu sou um nerd de anime, dessas coisas. Eu sou um nerd, muito nerd. No final das contas, tem um anime hoje que é Blue Lock, que ele foi montado justamente para mudar a cultura japonesa e justamente fazer com que a seleção japonesa de futebol, que a juventude quisesse jogar futebol, pelo amor e tudo mais. Há uma questão de cultura japonesa, a gente vai trazer várias coisas aqui, modelo Toyota, Sim. e por aí Clássico. vai, clássico. A gente vai trazer vários Kanban, tanta coisa que a gente vai trazer do Japão, de cultura, que eles colocaram... O Japão é um país pequeno perto de outros, perto do Brasil, por exemplo, Sim. que está sofrendo hoje com o envelhecimento da população, né? E só que a cultura é tão forte japonesa que a gente acaba tendo coisas do nosso dia a dia que são incitadas pela cultura japonesa. Sim. Né? A maior colônia do Japão é no Brasil. Né? Fora do Japão, tem mais japonês, é o lugar que mais tem japonês fora do Japão, é o Brasil. E eu acho muito louco, tem um livro que eu tenho lido, que ele fala sobre como o Japão, o Japão perdeu a guerra. Né? Quando o Japão perdeu a guerra, ele ficou cheio de corrupção, crime à luz do dia, ninguém respeitava a lei. Sabe como que eles mudaram essa visão? Ética absoluta. Quem é correto e quem respeita tem que prosperar financeiramente. Porque quando você tem o injusto prosperando, o que você ensina para a sociedade? Qual é a mensagem Qual é a que você está mensagem, passando, né? Exato, porque daí você normaliza o erro. É normal. A corrupção. É normal. Tipo assim, isso daí já é do cotidiano. Por exemplo, uma coisa da indústria da comunicação. Bola. Bola é uma coisa que já foi incutido dentro da... Todo mundo sabe o que é bola aqui, né? Já foi incutido dentro da comunicação, só que isso, de certa forma, não é uma coisa positiva, porque incentiva você a indicar quem está te passando a bola. Sim. Não está indicando o melhor que vai fazer a melhor entrega. É só porque ele está te dando um dinheiro. Sim. Eu não vou citar empresas aqui, nome de empresas. A gente censura aqui depois. Mas que vocês devem conhecer pelo conhecimento de mercado. Que tem quadros, são empresas japonesas, que tem quadros falando, antes de qualquer coisa que você faça o certo. Sim. Tá certo? É o básico. Mas como que o Japão chegou a isso? Pós Hiroshima, pós toda essa situação, a gente pode falar ali de investimento em educação. Sim, educação é base. Educação é base de tudo. E eu acho que tem umas histórias que eu acho incrível, que é assim, o Japão, com escola detonada com bomba, os alunos iam para aula. Sim. Mano, podia ter metade da sala de aula de pé. Eles iam para aula. Porque isso era uma coisa que era
assim, imprescindível. Tipo, eles têm que ir. E sabe uma coisa que, assim, não que eu seja a favor, muito pelo contrário, mas vocês já perceberam a diferença dos países que passaram por uma guerra daqueles que não passaram? Sim, com certeza, gigante, né? A valorização das A coisas. valorização, né? aquela coisa do patriotismo. O Brasil né, nunca passou por obrigado. uma guerra, uma nunca passou. pancadaria A mesmo. Guerra do Paraguai não é considerado. Não conta, não não conta. conta. Isso não é. Guerra, estamos falando de guerra. Tipo, guerra que dura 100 anos, assim. Tipo, você pega a história do Japão, eu tava lendo, tipo, por muito tempo, mais de 200 anos, o Japão viveu em guerra entre os clãs feudais. Como o Japão dominou a China territorialmente. Não, e é muito engraçado, porque assim, o Japão alcançou a paz, e aí um país que viveu 200 anos em guerra, o que ele sabe fazer? Guerra. Para onde que eu vou? Coreia e China. Né? Então eu acho que assim, e não que esse seja o lado bom, mas assim, existe uma coisa da disciplina. Eu acho que é uma coisa que isso tem muito a ver com a cultura. Porque, assim, por exemplo, assim, se você tem que preencher o CRM. Você preencher o CRM é uma coisa básica da empresa. Se você não preenche, algo de ruim vai acontecer. Mas se tem que preencher por preencher também é ruim. Exato. Mas se você preenche porque aquilo ali vai ser estratégico para você, Sim. você preenche para ser o seu lembrete, ser sua Para memória, melhorar, para melhorar a experiência do teu cliente, porque qualquer pessoa que atende ou que vende alguma coisa, você quer ver o cliente feliz com aquilo que você está entregando. E paradoxal, né? Desculpa até, cara, pode Imagina. falar, mas assim, é paradoxal. Se a gente vai olhar para isso, quem não teve vendedor que vende bastante não preenche o CRM? Né? Quem aqui não teve? Só que, quando a gente fala disso, está surgindo o quê? A questão do auditor de CRM que controla o CRM e cobra o time de vendas disso. E falta muito do por que você vai preencher o CRM? Para saber exatamente o que o meu cliente está fazendo. E hoje em dia, o que acontece? É o que a gente falou agora há pouco, tal, do inbound marketing, né? O vendedor, ele quer o lead mais aquecido. E ele cobra a área de marketing, falando assim, cara, você não está me trazendo lead bom. Sim. Só que assim, como que o cara de marketing vai trazer o lead bom se ele não tem histórico de quem está lá dentro? Quem comprou já da sua marca? Qual a experiência que ele teve? O que ele tem de coisas boas? Perfil O da empresa, o perfil, cargo. as manifestações que ele tem com a sua empresa, a forma de compra, qual foi a comunicação que foi feita para que ele comprasse. Tudo isso faz parte de um histórico que ele alimenta a tua estratégia para o futuro. E tem um outro aspecto também que eu, pelo menos, observo, e pode ser que seja uma pimentinha também, essa questão da gente ficar o tempo todo, muitas empresas, olhando para a concorrência, né? O fulano está fazendo tal coisa, então eu tenho que fazer também, né? E no final a gente acaba olhando para o retrovisor e sempre atrás, né? E eu acredito que um CRM, onde as pessoas, elas façam os seus apontamentos, né? A partir da sua essência, e que ela entenda que aquilo é importante não só para a empresa, mas também para ela, né? Ela vai conseguir extrair informações dali, ela vai otimizar o seu dia a dia, ela pode vender mais, ela pode melhorar a sua rotina, etc. É uma outra perspectiva. Então, eu volto para a questão da cultura, que o fato de eu fazer algo ou ter que fazer algo, não é porque alguém está me mandando fazer, é porque eu acredito que aquilo tem sentido para o que eu quero alcançar. Exato. Eu não preciso de alguém falando o tempo todo o que eu tenho que fazer, né? Daniel Pink tem um livro dele que eu gosto bastante, que ele fala, se você contrata pessoas inteligentes e vai dizer para elas o que fazer, melhor nem contratar a pessoa inteligente, não é? Exatamente. Gasta menos. Gasta menos, contrata a pessoa que você vai dizer tudo para ela o que ela tem que fazer e pronto, se ela concordar com isso, vai em frente, né? Isso é bem polêmico mesmo, porque a gente começa a ver uma cultura que ela está se conflitando, né? Assim como você tem líderes que cultivam essa liberdade, você tem líderes que cultivam o contrário. Por quê? Por medo, né? Qual é o papel e a do maioria, líder? na verdade, eu acho que é a maioria. É a maioria. E isso é cultural. E aí tem medições disso, né? Eu trabalho muito com isso, é um assunto que eu sou apaixonada, né? E tem medições de cultura, né? E cada método acaba tendo uma forma de medir a cultura.
E eu volto para a pergunta, afinal de contas, o que é cultura, né? E eu brinco que cultura hoje é uma palavra grávida, né? Ah, isso aqui é cultura, aquilo é cultura, tudo é cultura. Mas, assim, o que significa cultura para você? Para esta instituição? Então, quais são os pontos do dia a dia que eu estou passando mensagens que constroem ou destroem a minha cultura? Né? E assim, para que a gente existe, né? Exatamente. E quando você fala em cultura, só pegando esse gancho, né? Esse é um nível de consciência, quando a gente analisa uma expansão de consciência na cultura, é um nível muito alto, se é que eu poderia traduzir isso em níveis. Eu, pessoalmente, não sou muito favorável a níveis, tá? Por quê? Porque quando eu saio das minhas necessidades básicas aqui, né, a hierarquia de Maslow mesmo, e começo a buscar minha coesão interna, começo a buscar o impacto que eu quero gerar na sociedade, eu estou expandindo a minha consciência para essa cultura. Por exemplo, o Brasil. E aí eu faço uma analogia em relação a um método que eu gosto bastante também, que é da biografia humana antroposófica, que ela faz uma análise em relação à vida, à natureza, e você na natureza, você inserido nesse contexto, né? Quando você analisa, por exemplo, o Brasil culturalmente, se você parar para pensar, o Brasil é um adolescente rebelde, que ainda vai lá na carteira do pai, pega dinheiro para poder sair à noite, ele pega o carro escondido, vai fazer isso, vai fazer aquilo, porque ele ainda está nessa fase de amadurecimento psíquico, né? De um psique coletivo. E esse psique coletivo, na minha opinião, é, muitas vezes, aquele cara da padaria que pede para entrar na sua frente porque ele está só com um saquinho. Sabe, você... Aí você fala, por que eu vou dar minha frente para você? Porque Não, isso é cultura. E Também. essa coisa da cultura, eu acho que assim, é uma coisa que cultura tem que ser cultivada. Sim. Porque quando você fala, por exemplo, eu vou trazer um paralelo que aconteceu, de verdade. Uma escola aqui de São Paulo foi fazer o método japonês em que eles iam ensinar as crianças a limpar a sala de aula, etc. O que aconteceu? Os pais processaram. Que coisa, não? Então, assim, já tem uma coisa muito errada já que sim, precisa ser trabalhada na base, né? Porque, por exemplo, aí o pessoal fica admirando, nossa, os japoneses depois do jogo limparam todo o estádio. Ou seja, para eles é normal que isso faça em qualquer lugar, porque você tem que deixar isso limpo, você tem que deixar mais limpo do que quando você chegou. Exato. Não, e mesmo assim, imagina só, você pega um avião, se você desce em Tóquio, automaticamente você vira a chavinha da cultura. Por quê? Porque você está vendo todo o seu entorno acontecendo, que você fala assim, meu lixo eu vou colocar dentro da minha bolsa. Sim. E a hora que eu encontrar um lugar, ele vai para o lixo certo. Né? E aí, quando você faz isso, porque você acredita nisso, independente de onde você está... Aí sim você tem... Porque é fazer a coisa certa sem alguém estar vendo, né? Exato. Sabe? E isso também é cultural, porque isso a gente aprende em casa. Eu estou falando de valores básicos, aqueles que são construídos na infância, né? Mas não é só a questão do lixo, né? Não é só a questão da limpeza, é a questão do respeito. Tudo. É a questão da gentileza, é a questão do entorno. Acho que da entendimento de sociedade, né? Do entendimento de condição humana. Mas você vê que não é uma falta de percepção. Exatamente. Porque se você está num ambiente que está provocando aquilo, você se encaixa. O problema é que a gente tem um ambiente sem esta cultura. Mas sabe que eu conversei ontem com uma pessoa incrível, que é a Badia, que ela mora em Portugal, e ela é doutoranda em humor para as organizações, porque ela defende que o humor melhora os resultados. Então, eu precisava me conectar com uma pessoa assim, né? Porque... Felicidade no trabalho, por aí também, né? Mas é muito maior. Acho que felicidade no trabalho ainda é só a espuminha do chopp, sabe? É incrível o trabalho dela. E ela estava comentando comigo uma história bem rápida, mas que eu achei super interessante, que me reflete muito essa questão da cultura. Ela falou que na Idade Média, se não me engano, foi proibido, teve um tempo que foi proibido de comer maçã na Europa. Não podia comer maçã, porque as pessoas comiam maçã e morriam. E aí, ela, no estudo dela e tal, ela identificou que, poxa, né, foi estudar história, entendeu o que acontecia naquele tempo. E, na verdade, naquela época, eles usavam prato de estanho. Então, eles cortavam a maçã e a química da maçã com o estanho realmente matava as pessoas. Era o estanho que estava infectando. Exato. Não a maçã. E eu achei super interessante o que ela traz sobre isso, que ela fala assim, ô maçã,
qual é o ambiente que está te matando aqui? Onde é que você está? Entendeu? Ela faz uma analogia dessa forma e eu achei super curioso, porque, na verdade, é o ambiente que muitas vezes te mata e você nem percebe. E aí é o que a gente chama de normose, né? Então, muitas vezes você está num ambiente em que está te adoecendo, né? Está te maltratando. Chegou nesse estágio, a empresa está um câncer, aí é zerar e começar de novo. E a gente está entendendo que isso é normal, não é normal, é normótico, né? É algo que me adoece. Sim. E eu tenho essa consciência, né? E isso também é cultura. Sim. Né? Sim. Se você não tira aquela figura... Uma vez eu estava lendo sobre contágio emocional, né? Contágio emocional na empresa, tem vários livros que falam sobre isso. E pelos livros que tem essa abordagem, tem 2 soluções. Uma conversa séria e a segunda demissão. Porque, normalmente, quando a pessoa já está no nível de contágio emocional... Eu concordo. Ela já não está mais ouvindo. Aberta, né? Aberta. E pior, ela meio que dissemina isso para os pares dela. Na psicologia, a gente chama isso de porosidade, né? O quanto essa pessoa está porosa para receber coisas. Sim. Porque se ela está seca, se ela está dura, né? Por mais que a gente chegue, converse, traga, demonstre, aquilo não conecta com ela, né? Não tem esse sentido vibracional, sabe? Vocês falaram muito de cultura, né? Adorei vocês falaram em relação a isso. E tenho muito a falar. A gente negligencia a cultura, né? Muito. A cultura, para mim, às vezes, é um quadro na parede onde a gente lembra uma vez por ano. Porque eu era muito contra a reunião longa. E aí eu falei, 20 minutos de reunião, 30 minutos está ótimo. Porque a gente vai fazendo 10, 12 reuniões, a gente vai deixando isso mais enxuto. Mas eu comecei a reparar que essas reuniões eram importantes. Talvez não várias no dia, mas reuniões principalmente com o seu time. Com a equipe, você precisa despender um pouco mais de tempo. Eu já ouvi, você está conversando com a equipe e você não está trabalhando. Falei, cara, gestão é você desprender tempo com a sua equipe. É você entender e chamar a equipe e falar, como eu posso te ajudar? Entra na confiança. Isso. Sim. Como eu posso te ajudar? Como é que eu vou fazer para que você entregue isso aqui da melhor maneira? É um treinador. O gestor é entender também o que está se passando na casa de cada um. Eu me lembro muito bem dessa história de híbrido e tudo mais. No auge ali da pandemia, 2021, 2022, empresa crescendo, carreira crescendo. Eu falei, nada, por que mais eu voltar para o físico? Eu falando com o CEO de uma grande multinacional. Eu ouço muito ele e falei, poxa, no auge lá, menino, pega e acha que tudo está certo e tal. Nem tão menino assim. Mas no final das contas, a gente pega e fala, não, agora tudo é em casa, é home, ninguém mais volta para o trabalho e vai ser tudo muito legal, todo mundo vai ficar feliz, é isso aí e tal. Ele me pausou e fez assim, Bruno, beleza. Então você está me dizendo que você sabe como está a casa de todo mundo. Na empresa que eu comando, com mais de 10 mil funcionários, então eu sei como está a casa de todo mundo. É isso que você está falando. Você está falando que você sabe, então, se todo mundo tem um teto. Você sabe se todo mundo tem internet para poder trabalhar. Você sabe, então, que todo mundo tem uma cadeira confortável, como você tem. É isso que você está me dizendo. Pessoas abrindo guarda-roupa, e isso eu recebi fotos, né? Trabalhei com atendimento. Pessoas abrindo guarda-roupa para fazer um isolamento acústico. Para conseguir falar com o cliente. E aí você começa a falar... Essa é uma realidade que a gente não vê. E aí são perspectivas diferentes da situação corporativa. Sim. Você vai olhar para essa situação corporativa falando, eu vou gerenciar, a síndrome do chefinho, né? Beleza, eu vou gerenciar, eu vou controlar o clique, eu vou fazer tal coisa. Quando, na verdade, deveria olhar para a melhor qualidade humana, a melhor condição de trabalho e a melhor entrega. Você sabe que... Eu vou contar um caso. Eu estou até escrevendo um livro junto com um grupo de pessoas sobre causos de RH, sabe? Certa vez eu cuidava de call center, né? Como eu te falei, eu tinha um time num call center e eu cuidava dos resultados de uma telecom. E todo o reporte e tal ia para o presidente. Então, aquela coisa assim, tinha um peso de uma responsabilidade. E um determinado time no call center, aqueles números não vinham certo, por alguma razão, né? Falei, gente, eu vou lá. Eu adoro um Gemba.
Né? Eu vou lá ver. Campbell Walk. Eu vou lá ver o que está acontecendo, né? E era lá no Mato Grosso do Sul, a nossa unidade do call center. Fui lá, apresentei para as pessoas, reuni o time que estava com essa questão, apresentei, expliquei para elas como que a gente usava aquela informação que ela gerava. Eu fiz o processo de, tipo, uma rastreabilidade para que elas entendessem como que aquilo era utilizado. Porque o que eu percebi ali? Que as pessoas não tinham dimensão de onde é que chegavam aqueles números que elas estavam trabalhando. E que aquele número E que podia aquele mudar número a rota, o ponteiro da empresa. Exato, podia mudar uma decisão estratégica. Gente, quando eu fiz isso, o resultado do time mudou completamente. Na época, a gente trabalhava com banda larga, né? E fazíamos instalação remota. Olha esses tempos, olha o resgate da memória. Você foi longe. E fazíamos instalação remota. O resultado saiu de 35% para 65% de alcance. Por quê? Porque as pessoas entenderam por que é que estava sendo feito aquilo daquele jeito. E esse é um exercício que eu acho que a liderança deixa muito a desejar. Né? Olha, eu quero que você faça tal coisa. Para quê? Por quê? Para Por quê? quê? Por que eu tenho que fazer isso? Né? Então, acho que talvez seja um pouco menos sobre propósito, o porquê e tal, mas para quê? É o pragmatismo do para que eu estou fazendo isso. Porque a pessoa se sente útil também. Ela está entregando valor. Né? Sim. Acho que passa por esse É lugar. a história do... Chegou o cara da internet em casa, mas meu problema é na televisão. Não, mas o processo é eu trocar o modem. Não, mas é minha televisão. E aí você vai Aí explicar, você não. fala, não posso acreditar. Você vai desinstalar tudo para levar esse modem. E não vai resolver o meu problema da resolver o televisão. problema. Olha, eu vou contar. Eu só quero minha TV funcionando. E o minha internet. contextual, Ok. preciso trazer o contextual, que é o porquê. Você vai atender, você vai entender o cliente, é o porquê que você está falando. Sabe E o que aí é o que eu te aconteceu? digo, por exemplo, desculpa, Pode. Cá, mas assim, o dono, quando você fala de um negócio menor, o dono, muitas vezes, ele tem a dor do crescimento. Sim. Porque é isso. Se ele vai lá na tua casa para fazer, ou vai arrumar o problema da sua internet, ele vai lá, ele vai entrar embaixo do seu móvel, ele vai arrumar e vai dar um jeito da tua internet estar funcionando. Porque ele sabe que, para ele, você é o cliente. Você é o Exato. importante, entendeu? Agora, como que ele transmite isso para a equipe? Às vezes ele faz um processo e não dá autonomia. Aí Ou acontece isso. faz A jornada aquele- fica uma caca. Exato. Ou faz você, o eu como estou cliente, fica mandando. frustrado. E comigo aconteceu um negócio engraçadíssimo essa semana, né? Eu me mudei no final de semana, né? E aí eu fui instalar a banda larga banda larga, ou, enfim, no meu novo endereço, né? E eu sou cliente de uma determinada operadora há muitos anos. Aí fui lá, pedi, ela falou, olha, eu não consigo te atender nesse lugar, não tenho como te atender aí. Eu falei, beleza. Eu saí dessa empresa, cancelei meu contrato e fui para outra empresa. A outra empresa começou a me atender. No meio do caminho, a empresa falou assim, olha, eu não tenho disponibilidade para atender você aí. Eu posso passar para um parceiro nosso que tem disponibilidade para te atender? Eu falei, claro, não tem nenhum problema. Era a empresa que eu pedi para sair. Cara, assim, percebe o movimento? Eu tive que sair da empresa para ser atendido por uma outra empresa para eu poder voltar para a empresa para eles mesmos me atenderem. Exato. É. E o entendimento do processo aí é só processo. E ninguém está entendendo o que está acontecendo no outro lado. Exato. No final das contas, parece que ninguém está preocupado com que o cliente, com a dor do cliente. Mas você Que sabe... às vezes é simples. Que é simples. Às vezes é simples. É Às simples. vezes é banal, assim. É tipo a minha TV funcionando. Eu poder mandar um e-mail. Eu poder fazer... Eu não ter que Trabalhar em repetir home de office. novo, né? Eu já abri um ticket, já abri um chamado, já... Exato. E aí outra pessoa te atende e você tem que contar a história inteira. Quem nunca viveu isso? Quando É a gente desesperador. teve o auge de Customer Success Experience que tem hoje em dia? Nunca teve tanto. Nunca teve tanto. Essa é uma área que hoje tem diretorias, tem até C-Level em algumas empresas disso. Sim. Por quê? Porque justamente é quem entrega a questão do cliente para esse pessoal de estratégia de negócio. Para o dono da empresa, né? Dependendo do tamanho da empresa. Quando a gente vai falar disso, tem aquela síndrome do, não, beleza, é só, já diria Abílio Diniz, né? Saudoso Abílio Diniz, processos e pessoas. Só que quando você tem a dor do crescimento, isso eu vejo muito, só processos. Então vamos colocar aqui 300 processos e 1 de pessoas. Opa, peraí, mas não era para deixar tão robusto o processo, não era para deixar pesado o processo e esquecer de pessoas. Ao mesmo tempo, como que a gente vai pegar e vai controlar isso? E aí esquece de quem? Do fundamental, que é o cliente. E
a escutativa, que eu acho que assim, desde sempre eu tive que usar muito isso com todos os meus times. Sim. A gente cria, não é porque a gente está, às vezes o cara está sentado aqui na central, ele cria produto, ele muda estratégia de preço, né? Ele cria jornadas, ele muda processo. Por quê? Porque ele é o ouvido que está mais próximo do cliente. O cliente está falando ali. Então, como que eu traduzo isso para dentro de uma empresa? Exatamente. Essa é uma reflexão importante que eu acho que todo empresário deveria ter. Como que toda a oportunidade que eu tenho de falar com o meu cliente, eu vou trazer esse input para dentro de casa. Acho que você usou uma palavra fantástica, que é o traduzir a voz do cliente, assim, o traduzir, né? E eu até sugiro, assim, interpretar, né? Porque eu acho que tanto o colaborador numa jornada como o cliente, ele expressa suas dores. Sim. Mas muitas vezes nós somos simplistas nessa leitura, né? E às vezes é o que eu vou fazer primeiro para resolver isso aqui, né? O que dá para fazer agora, e só que aquele arranjo acaba ficando e a gente não evolui. E isso é muito comum nas empresas, né? E aí volta para a questão da liderança, né? Sim. Pessoal, eu sei que a conversa tá maravilhosa, entendeu? Mas a gente... Tá chegando a hora tá do chegando, programa terminar. tá. Então, acho que pra gente caminhar já pros finalmente, recados finais de cada um de vocês. Já lembrando que teremos o 3º episódio na semana que vem, então não percam. Legal. Bom, eu acho que a gente estava aqui, esse episódio foi bem direcionado para o CRM de um homem só. Então, aqui a gente falou muito sobre liderança, sobre estratégia, sobre uma série de coisas. Eu acho que assim, o empreendedor ele precisa ter um olhar muito focado dentro do cliente dele, dentro da jornada que ele está proporcionando, desde a hora que ele põe o primeiro anúncio lá no marketing, até a hora que ele tá dentro de um pós-venda. E não só com o cliente. O cliente acho que é onde toda a empresa para olhar, mas assim, todas essas jornadas que a gente falou aqui de quem é meu colaborador, quem que é o meu fornecedor, né? São também estruturas que promovem o teu negócio e que vão fazer com que ele cresça, né? Vai ser nutrido aquilo. Então, acho que meu recado era esse. Olha pro teu cliente, escuta o teu cliente, faz o processo para atender ele. Vou pegar esse gancho e vou ressignificar o cliente para pessoas, né? Escuta, né, as pessoas, né? Entenda as pessoas, busque entender. E se não entendeu, pergunte de novo, né? Porque quem gera resultado nas organizações são as pessoas, sabe? Isso, para mim, é muito importante dizer sobre isso, né? Porque as pessoas elas têm as suas questões próprias, né? Jung dizia, né, as pessoas diferentes preferem coisas de forma diferente. Então, como que a gente pode entender isso tudo e ser um facilitador, né? Remover esses impedimentos para tornar essas relações realmente em experiências incríveis, né? O que eu tenho para falar eu acho que, antes de tudo, conversem com as pessoas. Se interessem pelas pessoas. Saibam quem são as pessoas. Talvez dê negócio, talvez não, mas um aprendizado ali. Entenda que as pessoas não são uma nota de R$100. Eu vi isso daí de C-levels falando, cara, eu não quero que me vejam como uma nota de R$100. Pessoas são pessoas. E isso é uma questão de CRM. Isso é uma questão de você entender e não só olhar para fora, se relacionem com pessoas, entendam, porque uma informação que a pessoa 1 pode te ajudar com a 2 pode ajudar com a 4, com a 10 e por aí vai. E outra coisa, entendam, a gente tem que voltar um pouco às vezes para a base e entender que eu tenho grupos de interesses internos e externos, falando techniques, stakeholders internos e externos. A gente precisa entender isso, entender que o teu colaborador, ele é o teu maior vendedor. Sim, verdade. Eu vou na contramão de todo mundo aqui e vou falar para vocês se conectarem, desobstruírem fluxo, né? Se vocês puderem utilizar ferramentas mais potentes que podem, por exemplo, através de uma API, através de uma conexão, você consiga dar celeridade ao processo, faça.
Bom, pessoal, nossa, preciso ir muito ao banheiro. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Foi um episódio incrível, muitos insights. Vamos deixar os contatos aqui na descrição de todo o conteúdo. Não percam também no Instagram. Vai ter os cortes também no Instagram com os melhores momentos, melhores falas. E não percam o próximo episódio, porque a gente vai continuar colocando fogo no parquinho. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigada.